Boa tarde, boa noite. Vamos lá. Terceiro vídeo sobre Excel ainda, né? Google Planilhas. Esse vídeo ele é uma continuação, então se você não assistiu a aula 1 ou a 2, não assista esse também. Vai lá e assiste a aula 1, beleza? Senão você já não vai entender nada. Esse vídeo eu já não vou explicar tantas coisas que eu estava explicando ali, um por um, como formatar, como converter em dinheiro, né? Um número. Então vai ser um pouco mais objetivo essa aula, tá bom? Essa aula ela é também sobre uma entrega. Tudo que eu for fazer aqui no vídeo você tem que fazer na sua planilha também, beleza? Vamos lá então. Já deixei fácil aqui o meu Google Sala de Aula deixa eu me ajeitar aqui, com a aula que a gente está estudando ainda, né? Então eu vou arrastar aqui para cima, vou abrir a planilha. Ela vai abrir nesse modo visualização, né? Clicar aqui nos três pontinhos, abrir com e escolher o meu perfil. Lembrando que eu não estou explicando nada, porque isso aqui eu já fiz 2 vezes, não é para ser novidade isso para você, né? Vou colocar aqui minha planilha no modo tema claro, né? E vamos lá. A gente parou por aqui, né? Na hora de praticar. Então a gente já viu tudo isso aqui, gente. O que é fórmula, o que é função, diferença entre usar 2 pontos e ponto e vírgula. Já vimos tudo isso, tá bom? E os outros sinaizinhos aritméticos aí, né? De multiplicação, de divisão e de média. Vamos lá. Porcentagem também. Vamos lá. Então, a nossa missão é transformar essa planilha aqui, ó, que está como produto, eu gasto, quantidade que eu produzi, o quanto que eu investi, que ela está totalmente em branco, sem formatação nenhuma, nessa planilha aqui embaixo, ó, produto, eu gasto, a quantidade que eu produzi, o quanto que eu investi, já é calculado sozinho, né? A gente vai fazer tudo isso nessa videoaula aqui, beleza? Vamos lá. Só lembrando, não entendeu alguma coisa? Pausa o vídeo, volta uns 3, 4 minutinhos aí, tenta entender de novo. Não entendeu? Tire a dúvida comigo lá no WhatsApp, beleza? Para tirar dúvida sobre essas coisas, já chega com print. Oi, professor, boa tarde, estou com dúvida nessa parte aqui, beleza? Que aí eu tento te ajudar. Se não rolar pelo WhatsApp, a gente faz isso presencialmente quando possível. Talvez na segunda ou na terça, né? Que é os nossos dias de aula. Vamos lá. Então, primeira parte aqui é a gente entender essa planilha aqui, né, gente? Pra gente começar a sair fuçando nela, para não acontecer nada. Meu Deus, eu tô tentando me ajeitar aqui, eu não tô conseguindo. Então, vamos entender ela aqui. Ela se trata sobre, logo lendo o título ali dela, controle de vendas e estoque. Falou bonito já, hein, meu Deus, professor? Ou seja, é uma planilha para a pessoa controlar quanto que ela vendeu e o estoque, né? O quanto que ela ainda tem com ela. Aí a gente vai informar para a planilha o nosso produto, o quanto que eu gastei para produzir uma unidade desse produto, o quanto que eu produzi. Essas 3 informações a gente mesmo vai digitar, tá bom? Não existe uma fórmula que o Excel saiba o que eu vendo ou o quanto que eu produzi. Não tem como, né? O Excel sair do computador e olhar aqui a vida real, né? Não de uma maneira tão simples aqui. Mas aqui, ó, o quanto que eu investi, o Excel já consegue saber, né? Se eu falar para ele que eu gastei R$1 e eu produzi 2 unidades, o Excel ele já consegue, isso é uma conta de multiplicação, ele já consegue falar, pô, Yuri gastou R$1, produziu 2, então ele investiu R$2, né? E aí aqui, o preço que eu quero vender esse produto, também não existe uma fórmula para calcular isso, eu mesmo vou digitar, né, o quanto que eu quero vender esse produto aqui. Gente, até existe uma fórmula, né, se chama cálculo do preço de venda, mas a gente não vai abordar ela aqui nessa planilha, é algo mais simples mesmo. A quantidade que eu já vendi, também não existe fórmula para isso, né? Então eu mesmo vou digitar aqui na planilha, vendi 1, 2, 3 produtos, né? E aí a quantidade em estoque tem função para a gente calcular, para a gente automatizar isso, né? A lógica é essa, é uma conta de menos, né? Se eu falo aqui, ó, o quanto que eu já produzi, e aí eu falo o quanto que eu já vendi,
Bom, se eu produzi uma unidade e eu vendi uma unidade, a quantidade em estoque que eu tenho é nenhuma, né? Eu produzi um, vendi um, fiquei com nada, beleza? Faturamento também existe fórmula. Faturamento, a lógica é essa, ó. Eu falei aqui para minha planilha que eu já vendi, por exemplo, uma unidade e eu falei para ela que eu queria vender a R$2, é uma conta de multiplicação. É só eu multiplicar o quanto que eu já vendi pelo o que eu quero cobrar pelo aquele valor, né? Então, se eu já vendi uma unidade, estou cobrando R$2 nela, eu já faturei R$2, né? Mas lembrando que faturamento é diferente de lucro, né? Faturamento é o dinheiro que eu tenho depois das minhas vendas. Lucro é o dinheiro que sobra depois que eu pago os gastos que eu tive, né? Então aqui em lucro, gente, eu até coloquei uma formulazinha aqui, ó. Se eu clicar na palavra lucro, vai aparecer ver nota. Aí eu clico ali, ó. Ele fala pra gente, é uma continha de subtração, ou seja, eu vou subtrair o quanto que eu investi, né? Eu vou pegar o quanto que eu investi menos o quanto que eu já faturei, né? Se eu investir, R$10 e já faturei R$5, eu ainda não estou no lucro, eu ainda estou no prejuízo de R$5, beleza? Ou um outro exemplo, se eu gastei R$10 e eu já faturei R$20, o meu lucro é de R$10, beleza? Porque eu consegui pagar ali o meu investimento e me sobrou o lucro, tá bom? Então essa é a lógica aqui da nossa planilha. A gente vai começar a transformar essa planilha aqui em cima, do jeito que ela tá, feinha, sem dado nenhuma, sem preenchimento nenhum, nessa planilhazinha aqui embaixo. Beleza? Ó, essa aqui do print, gente. Bom, isso aqui... Opa, tô arrastando ela sem querer. Isso aqui embaixo que vocês estão vendo, ó, formate a planilha acima, deixe ela bonita. Siga as dicas para fazer o básico bonito. Então aqui embaixo tem algumas dicas que a gente vai aplicar para deixar essa planilha igual tá a de baixo ali, bem bonitinha. Beleza? Eu não vou ler as dicas porque eu sei elas de cabeça, mas eu deixo anotado aí para quem ainda não tem esse costume, tá bom? Vamos lá. Então, começando aqui pelo produto, eu vou simular que eu vou vender, gente. Como eu falei aqui que eu produzi esse produto, eu não vou colocar que eu vou vender um lápis, porque não é difícil produzir um lápis, né? Vou colocar algo mais caseiro, um bolo no pote. Vou escrever aqui então, bolo no pote. Eu já vi que ficou meio pequeno o quadradinho para o tamanho da frase, então eu vou ajeitar o tamanho dela. Só lembrando, eu não estou explicando nada, porque o foco nessa aula é praticar. A explicação está na aula 1 e 2, tá bom? Eu gasto para produzir esse bolo no pote, gente. Ó, aqui eu vou dar uma dica. Quando a gente está fazendo uma planilha, inicialmente a gente sempre trabalha com valores pequenos, valores que eu consigo fazer de cabeça os cálculos. Então, por mais que, vamos supor, esse bolo no pote eu gaste R$ 5,70 para fazer, aqui eu vou colocar que eu gasto R$1. Depois que eu fizer toda a planilha, que ela estiver inteira preenchida, aí eu vou colocar o valor real, que eu gasto R$ 5,70, tá bom? Por que eu faço com valores pequenos? Porque eu consigo saber se a minha fórmula está certa ou errada só batendo o olho, né? Eu falei aqui que eu gastei R$1, que eu produzi 2 unidades e aqui está falando que eu investi R$10? Pera, eu fiz alguma coisa errada. Eu consigo perceber só de bater o olho quando eu trabalho com valores baixos, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ó, vamos lá, então eu gasto, seguindo aí a dica, R$1 para fazer este bolo. Aqui apareceu 1 sem o cifrão, né? Depois a gente formata como dinheiro, para o Excel saber que isso é dinheiro. Eu produzi 2 unidades. E aí aqui a gente já consegue fazer uma fórmula, né? De multiplicação. Então vamos colocar o sinal de igual, Excel. Faz aqui, ó, o quanto que eu gasto, sinal de multiplicação, pelo quanto que eu produzi. Cliquei ali e vou dar um OK. Pronto, ele já aparece que eu gastei, que eu investi R$2, né? Se eu produzir 1, eu gasto R$2, eu investi R$2.
Eu quero vender esse bolo no pote. Gente, só uma dica, aqui eu não posso colocar R$1, né? Se eu já gastei R$1 para fazer o bolo no pote, eu não vou vender por 1. Eu vou vender por no mínimo R$2, né? Mas aqui, então, eu quero vender esse bolo no pote a R$2. Aqui eu já deixei formatado como dinheiro, né? Por isso que aparece o cifrão sozinho. E a quantidade que eu já vendi, eu vou simular que eu vendi uma unidade, beleza? Aí a quantidade em estoque tem função pra gente, tem fórmula, né, pra gente calcular isso. Se a planilha sabe o quanto que eu produzi e a planilha sabe o quanto que eu já vendi, pô, gente, essa tá fácil, né? Ó, eu tô vendo aqui, quantidade que eu vendi tá como dinheiro. Eu não vendi R$1, eu vendi um bolo no pote. Então, esse R$1 eu vou formatar ele como número. Ele está como dinheiro, eu não quero como dinheiro. Então, deixa eu ir lá e falar para o Excel que isso não é dinheiro. Isso é um número. Ó. Número. Beleza? E como eu estou falando de quantidade, né? Eu estou falando de um bolo no pote. Não tem como eu vender meio bolo no pote. Ali ele está com os números depois da vírgula. Eu vou tirar isso, né? Então, agora sim, a quantidade, número 1, e a quantidade aqui produzida também está um número comum, beleza? Continuando aqui. Então, eu vou vender um bolo no pote, eu gasto R$1 para fazer esse bolo no pote, eu produzi 2 bolos, então eu investi R$2. Eu quero vender esse bolo no pote a R$2, porque cada um me custa R$1. Então, aqui eu vou informar para a minha planilha quanto que eu já vendi. No caso, eu vou colocar que eu vendi um só. E aí a quantidade no estoque, como a gente estava vendo, vai ser uma conta de menos, né? Vamos chamar o Excel aqui, gente. Ó. Excel. Quanto eu produzi menos o quanto eu já vendi, né? Se eu produzi 2 bolos e vendi um, eu ainda tenho no estoque um bolo, não é R$1, né? Então, de novo, aqui eu vou informar para o Excel que isso é um número e aí eu vou tirar as casinhas decimais dele aqui, tá bom? Gente, dica também, se eu estou fazendo muito rápido as coisas aqui, no YouTube você tem a opção de desacelerar o vídeo, beleza? Ou se eu já estou falando só coisa que você já entende aqui, você tem a opção de acelerar o vídeo. Mas toma cuidado, porque eu falo rápido, você vai acelerar o vídeo, vai dar ruim, tá bom? E aí aqui o faturamento, né? A gente já viu. Então, faturamento é aquela conta, né? Excel. O quanto que eu investi. Desculpa, gente, faturamento é outra coisa. Eu estou confundindo. Faturamento é a quantidade que eu já vendi multiplicado pela quantidade, pelo preço que eu estou cobrando, né? Se eu já vendi um bolo no pote e eu quero vender ele a R$2, eu já faturei R$2, né? E lucro é uma conta de menos. O Excel faz para mim o quanto que eu já investi menos quanto eu já faturei, beleza? E aí aqui vai estar no lucro zero, né? Porque eu já faturei R$2, mas eu investi R$2, então tô no zero, né? Se eu vender mais um bolo no pote, em vez de um, vendi 2, agora sim eu faturei aí. Opa, gente, deu errinho aqui, deixa eu voltar, descartar alterações? Sim. Pronto, aí deixa eu dar um ok ali. Tô vendo aqui que tá um número negativo, eu tô achando um pouco estranho isso. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, né? O que que eu fiz de errado aqui? Eu só inverti a ordem, gente. Eu peguei o quanto que eu investi menos o quanto eu faturei. Mas é o contrário, né? Então, é o quanto eu faturei menos o quanto eu investi, tá bom? Tem essa ordenzinha aí da matemática, né? Menos com menos dá mais com mais
Vocês sabem, né? Aí é com o professor Guilherme. Beleza? Aí sim, tá certinho aqui, né? Vamos só fazer a leitura para ver se tá certo mesmo. Se eu gasto R$1 para fazer um bolo no pote, eu produzi 2, investi R$2, tá certo? Se eu quero vender esse bolo no pote a R$2 e eu já vendi 2 bolos, a quantidade em estoque, já que eu produzi 2, vendi 2, quantidade em estoque é 0. E aí aqui o faturamento, né? Como é que é a lógica do faturamento? Se eu quero vender um bolo a R$2 e eu já vendi 2 bolos, 2 vezes 2, faturei R$4. E o lucro, né? Eu vou pegar o quanto que eu já faturei, menos o quanto eu já investi. E aí, esse é o meu lucro verdadeiro, né? Pagando o quanto que eu investi, me sobrou no meu dinheiro, no meu bolso aqui, R$2. Beleza? Agora que eu fiz tudo isso certinho, o que eu posso fazer aqui? Eu vou arrastar, eu vou usar o preenchimento automático do que é os códigos. Deixa eu ver. Ó, olha aqui embaixo. Opa, aqui embaixo, ó, eu gasto. Tá escrito. Então eu vou clicar lá em cima no número 1. Aqui está um código ou está um número? Está um número. Então eu não vou arrastar. Quantidade produzida foi a gente que digitou. Investimento não, já é um código. Então o que eu vou fazer? Ó? Aqui em cima eu vou segurar a bolinha azul. Opa, estou arrastando, não quero. Segurar a bolinha azul. Até mais ou menos aqui mesmo, ó, até 1, 2, 3, 4, 5 campinhos vazios abaixo. Vou segurar o meu clique aqui, ó, desse lugarzinho que está em branco mesmo, tá só um pouquinho azul, né? E usar a opção preenchimento automático. Pronto, tá 0 porque essas linhas estão vazias, mas assim que a gente preencher, já vai vir a informação. O que mais é código aqui? O quanto eu quero vender, eu que informo para a planilha. O quanto que eu vendi, eu que informo para a planilha. Quantidade de estoque é um código. Então, mesma coisa. Gente, melhor ainda. Ó, quantidade em estoque é um código. Faturamento é um código. E lucros também é um código. Então, não preciso ficar fazendo um por um. Eu posso fazer isso. Ó. Seleciono eles aqui. Selecionei. Seleciono para baixo aqui, né? São 4 linhas, 5 linhas para baixo que eu tenho que selecionar, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Seguro meu clique onde está vazio e meio azulzinho e uso o preenchimento automático. Pronto. Ficou tudo 0, 0, 0 porque eu ainda não preenchi essas linhas. Mas agora, se eu preencher com outra coisa, além do bolo no pote, vamos supor que eu vou vender brigadeiro. Brigadeiro gourmet. Aí esse brigadeiro gourmet, supor que eu gasto... Gente, aí agora que a gente já fez os cálculos, já tá certinho usando só valores pequenos, agora eu posso colocar a verdade. Esse bolo no pote eu não gasto R$1, né, gente? Queria eu gastar R$1 para fazer um bolo no pote. Vamos supor que eu gasto esse bolo no pote para fazer ele R$4,50. E eu produzi 10 bolos. Eu não ia fazer só 2, né? Eu produzi logo 10. Então, se eu gasto R$4,50, produzi 10, eu investi R$45. Opa, que eu dei um pequeno clique ali onde tinha um código. Depois eu cliquei numa célula vazia, o código vai dar erro. Então, o que eu faço? Volto. Descartar alterações? Sim. Pronto. Aí, eu clico aqui em cima no OK. E estou livre para não fazer mais erros na minha planilha, gente. Tem que tomar esse cuidado, tá bom? Eu sei que é meio chato, mas é o que temos. Então, só continuando aqui, esse bolo no pote que eu estava configurando, né? Gasto R$4,50, produzi 10 unidades. Eu quero vender... Bom, se eu gasto R$4,50, bolo no pote, aí no mercado afora, tem gente cobrando R$10. Eu vou fazer um bom marketing e vou vender a R$10 o meu bolo no pote também. Eu já vendi 2 bolos no pote, então ainda tenho 8 em estoque, tá certo? Já faturei R$20 por ter vendido 2 bolinhos, tá certo?
E o lucro aqui, ele ainda está no negativo, né? Ele está menos R$ 25, porque por enquanto eu só faturei R$ 20, mas eu investi 45. Então ainda tenho que vender aí pelo menos mais 2 bolos no pote para começar a sair no lucro. Vamos ver, ó. Em vez de 2 eu vou vender 4 bolos. Então, mais um bolo no pote eu começo a sair no lucro. Vamos ver. 5 bolos no pote eu vendi. Agora sim eu já estou no lucro de R$ 5. Eu sei que se eu produzir 10 bolos no pote, eu tenho que vender pelo menos 5 bolos no pote para mim não perder dinheiro nessa brincadeira. Beleza? Gente, eu super disponibilizaria mais momentos dessa videoaula aqui, que já está com 20 minutos. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Para continuar preenchendo aqui o brigadeiro gourmet e tal, mas as fórmulas já estão arrastadas, né? Então, você já vai estar tudo certo, tá bom? O que a gente vai fazer agora é só terminar de deixar essa planilha bonita. Você aí na sua casa que está fazendo essa atividade para aprender, eu recomendo que preencha todas as linhazinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira parte, eu estou vendo aqui embaixo, ó, tá bem grande o título, controle de vendas e estoque, né? E aí aqui em cima ele não tá tão grande, né? Ele tá aqui, ó, ele vai até aqui. Então vou selecionar da onde está preenchido até, né, continuando aqui da primeira linha, até onde vai a minha planilha. E aí aqui embaixo, gente, ó, eu não tinha mostrado antes, essa opção aqui embaixo se chama mesclar. Eu tenho várias células selecionadas ali, que quando eu clicar aqui embaixo elas vão virar uma só. Eu tenho várias células, na hora que eu mesclo, elas viram uma só. Ó, beleza, ela já virou uma só. Agora eu vou clicar aqui em cima para formatar, né, aqui em cima, e vou centralizar essa planilha. Vou colocar, já que é um título, eu vou colocar em negrito. Eu posso aumentar um pouquinho o tamanho da letra e até colocar uma corzinha de preenchimento aqui, beleza? E aí aqui posso fazer a mesma coisa com essa linha de baixo. Em vez de mesclar, né, eu vou só pintar ela, já que são títulos, eu vou selecionar elas aqui e colocar numa corzinha um pouco mais destacada. Posso até, gente, colocar um negrito para ficar um destaque bem legal. Beleza? Aí eu vou colocar as bordas agora. Então, seleciono tudo isso aqui, né? Venho aqui embaixo em formatar célula, clico na primeira opção. Coloquei as bordas. Eu tô vendo, ó, que tem coisas que não estão centralizadas, tipo 10. Olha o tamanho do quadradinho, o 10 está lá no canto, né? Então vou aproveitar que está tudo selecionado já e vou centralizar tudo de uma vez. Bom, continuando aqui, deixa eu ver. Tô vendo que a coluna aqui, ó, de investimento tá meio apertada, né? O 45 tá todo espremido ali, tadinho. Então, só aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna. Já ficou show. As outras colunas estão no tamanho ok. Só tá faltando aqui, ó, esse total. Né? A gente vai colocar uma função soma aqui. Aqui. A gente vai fazer várias funções somas. Mas, claro, de uma vez só. Né? Excel. Faz para mim a função soma, ativei ela aqui, começando daqui de cima e indo até lá embaixo, mesmo que não tenha nada preenchido. Dei um OK, prontinho, arrasto isso aqui para o lado, arrasto mais um pouquinho, arrasto mais um pouquinho, seguro aqui o meu clique, aqui mesmo, gente, ó, aqui onde está em branco e preenchimento automático. Prontinho, beleza? Aí assim eu consigo saber o total que eu já produzi, por exemplo, 10 bolos no pote. Se tivesse aqui brigadeiro, 5, eu sei que eu produzi um total, de 15 itens, beleza? Produtos. Fechou, gente? E é dessa forma que você tem que fazer essa atividadezinha aqui para me entregar, tá bom?
Se você faltou na aula 2 de Excel, também vai ter videoaulas sobre isso, que é melhor você assistir para me entregar a atividade e ficar com essa nota aí. Beleza, gente? Essa foi a videoaula aqui. Foi um pouco mais longa do que eu achei que poderia ser, mas é aquilo, né? Faltou na aula presencial, tem que dispor desse tempo aí em casa para assistir a videoaula, fazer a atividade. Tenta aprender, tá, gente? Eu sei que com videoaula de Excel é mó prático, né? Você só copia o meu código e faz igual e pronto, né? Mas toma cuidado. Lembra que isso aqui, o objetivo é você aprender, não é só você copiar, tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu aí pela atenção.